Boa noite, queridos. O tema de hoje é o que Deus espera de nós. O que Deus espera de mim. O que Deus espera de você. Qual que é a vontade de Deus para mim e para você. Nós vivemos num período muito interessante, quando as pessoas nos desafiam, né? O que é ser uma vida bem-sucedida. A gente vê muitos coaches, pessoas dando instruções, até líderes religiosos, falando como viver uma vida bem-sucedida, como crescer financeiramente, como ser famoso, como ser forte, como ser uma pessoa respeitada. E aí então todos os conselhos que as pessoas seguem para tentar chegar no topo do mundo. Não ser cauda, ser cabeça, ser melhor, prosperar, dinheiro, fama, poder. Então, todas as fórmulas para você chegar a ser aquilo que Deus gostaria que você fosse. E a gente cai nesse canto de sereia, nessa cilada, nesse desafio falso, porque na realidade Deus quer muito mais de nós. Eu diria, o que Ele quer de nós é uma coisa muito mais simples. Às vezes nós nos esforçamos, nos esgotamos, pisamos nos outros para atingir aquelas metas que são impostas sobre nós pela sociedade, para que sejamos famosos, fortes, respeitados, temidos. Muito interessante, Deus tem um desejo para nós, e esse desejo aparece aqui em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Esse é o texto de hoje. Estou vendo o Cristiano aqui. Cristiano, forte abraço, meu irmão. A Ana, os irmãos estão entrando, graças a Deus, e nós temos uma palavra para você hoje. E a palavra está em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Olha o que o texto diz. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? E ele diz, 3 coisas. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Pare com esses projetos megalomaníacos, pare com essa falsa visão do mundo, como se Deus tivesse nos chamado para sermos grandes e poderosos aqui nesse mundo. Não, não, não. Deus quer que nós sejamos pessoas humildes, quer que nós sejamos pessoas que amam a justiça, pessoas que praticam a justiça e ame a misericórdia. Deus tem um plano para mim e para você. E esse plano não é inatingível. É um plano plenamente atingível se nós entendermos qual é o projeto, o plano de Deus para a nossa vida. Aí está o texto. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Um profeta do Velho Testamento. Eu acho muito interessante, porque aqui há uma grande preocupação no povo de querer agradar a Deus. Veja, a palavra de Miqueias é uma palavra dura. Ele começa falando, estava fazendo uma análise aqui do livro. Primeiro ele fala sobre uma palavra contra Israel e Judá, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Aí ele fala sobre os opressores gananciosos, capítulo 2. Ele vai falar sobre os falsos profetas, na metade do capítulo 2. Depois, no capítulo 3, ele vai falar sobre os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas. No capítulo 4, ele fala dos gentios, que Deus está chamando os gentios para viverem na presença dele. E no capítulo 5, versículo 2, ele faz uma promessa. Que promessa é essa? Olha aqui. E tu, Belém Efrata, um versículo que todos conhecem. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti, a pequena Belém, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A promessa do Messias.
de ti, de Belém, de ti, pequena cidade de Belém, sairá aquele que há de reinar sobre toda a humanidade. Jesus nasce em Belém, filho de Davi, naquele momento em que José e Maria vão se registrar, né, naquele censo imposto pelo imperador, e eles saem lá do norte da Galileia e descem até Belém, e ali em Belém Jesus nasce. Então, esse profeta que enfrenta várias dificuldades aqui no povo de Israel e no povo também de Judá, que seriam duas tribos, né, dois estados, tanto do norte como do sul, ele enfrentando essa dificuldade toda que ele vai apresentar. Olha, capítulo 7, a corrupção moral, capítulo 6, a injustiça terá o seu castigo. E aí no final ele vai falar sobre a compaixão, a misericórdia de Deus para com Israel. Então veja, é um contexto de grande corrupção, grandes erros. O povo está se desviando de Deus. E Miqueias é levantado pelo Senhor para falar as tribos do norte e as tribos do sul. E ele vai trazer essa palavra. O que é que Deus quer de vocês? Porque eles perguntavam, diante de toda aquela maldade, todas as coisas erradas, a corrupção, a opressão, eles tentavam agradar a Deus através de sacrifícios. Olha, eu não vou viver uma vida como Deus quer, mas eu vou cumprir rituais religiosos. Olha o que diz aqui no versículo 6 do capítulo 6. Diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? O que é que eu posso fazer? Eu sou um homem promíscuo, eu sou uma pessoa que oprime os outros, eu persigo as pessoas, eu sou uma pessoa que não tem caráter, eu sou um corrupto, sou um pastor corrupto, um sacerdote corrupto, eu sou uma pessoa que exerce a sua autoridade de forma corrupta, eu sou uma pessoa que não merece, vamos dizer, a misericórdia e a graça de Deus. Mas como é que eu, impuro, totalmente injusto, longe da presença de Deus, como é que eu vou agradar a Deus? Então, esses homens maus diziam: virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Será que é assim que eu vou agradar a Deus? Ao invés de eu manifestar uma mudança pessoal, estou vendo a Marlene aqui, Marlene fez aniversário nesses dias, Deus te abençoe, viu, Marlene? Então veja, será que eu, impuro do jeito que eu sou, com as mãos sujas que eu tenho, com o ódio no meu coração, com a corrupção mandando no meu coração, a promiscuidade mandando no meu comportamento, a minha atitude ruim e errada diante de Deus, o que é que eu posso fazer para agradar a Deus? Será que eu posso trazer holocaustos de bezerros? Posso trazer? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? Será que eu posso fazer sacrifício para agradar a Deus? Será que eu posso trazer 10.000 ribeiros de azeite? O que eu posso fazer? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? Vou matar, sacrificar o meu filho mais velho para agradar a Deus? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer pelo pecado da minha alma? E aí vem o Senhor, através de Miqueias, trazer essa palavra. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. 3 coisas: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Não é maravilhoso? Que você pratique a justiça, tenha amor pela misericórdia e ainda ande humildemente diante do teu Deus. É isso que ele pede de mim, é isso que ele pede de você. Então, homem mundano, apegado às coisas do mundo, apegado às coisas materiais, esses que dão um golpe nos outros, que tentam se impor sobre os outros, vocês que vivem dessa forma, eu sei que a humanidade hoje vive dessa forma, incentiva as pessoas a serem famosas, não importa o preço, não importa o atalho. Estou vendo aqui a Ana Lúcia, Deus te abençoe, Ana Lúcia, viu? Então vejam, o mundo nos desafia a sermos espertos,
a darmos os nossos golpes, desde que nós não sejamos descobertos, que a gente descubra um atalho para o enriquecimento. É assim que o mundo nos encoraja a viver. Mas o que é ter uma vida bem-sucedida? E o que significa agradar a Deus em pleno século XXI? Eles queriam fazer sacrifícios, cumprir rituais e ofertas até exageradas. Onde já se viu entregar 1000 ribeiros de azeite, sacrificar milhares de carneiros? Tem gente assim, com a consciência culpada, tenta trazer para a igreja algo que venha compensar os seus erros, as suas traições, compensar a sua culpa. Mas o texto vai falar, não é assim. Eu quero uma vida transformada, eu quero integridade, eu quero gente séria, eu não quero hipócritas que tenham um padrão de vida fora do templo ou fora da igreja e dentro da igreja posa de santinho. Não, não, não. Eu quero que vocês tenham uma vida transformada. O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de nós? Deus tem dito para nós o que é bom e o que Ele pede de mim e de você. Então são essas 3 atitudes simples que o texto descreve que vão nos ensinar a viver na presença de Deus. Como é que eu posso agradar a Deus? Não é compensando as minhas maldades através de atos e ritos religiosos. Não adianta ir na igreja e ter uma vida completamente prostituída, completamente longe de Deus. Em primeiro lugar, Deus diz: pratique a justiça. A primeira atitude, praticar a justiça. A justiça não é apenas um conceito jurídico, mas é uma ação correta, um princípio de vida em todas as áreas. Ser justo comigo mesmo, ser justo com a minha mulher, com meus filhos, ser justo com os meus vizinhos, com aqueles que sofrem, com aqueles que estão precisando de uma palavra. Eu preciso ter uma atitude justa em relação ao mundo. Pratique a justiça. Não seja o esperto, pratique a justiça. Um exemplo bíblico que nós temos é o exemplo de José do Egito. Mesmo injustiçado, mesmo perseguido, mesmo correndo risco de vida, sendo vendido pelos seus irmãos, estando lá na casa de Potifar e indo para a prisão, mesmo passando por uma série de injustiças, José do Egito manteve-se íntegro diante de Deus e dos homens. Depois Deus deu para ele a segunda posição depois de Faraó por sobre todo o Egito e passou a controlar toda aquela produção de alimentos, vindo até a abençoar a sua família que migrou para o Egito e viveu lá durante 400 anos. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos ser honestos no trabalho. Nós devemos não trapacear nos negócios. Precisamos cumprir as nossas promessas e os nossos compromissos. Deus fala, olha, se você não pretende cumprir, nem prometa. Mas se você prometer, cumpra, porque Deus não se agrada de tolos. Precisamos tratar a todos com igualdade, sem parcialidade, aplicar a lei da maneira correta. Precisamos ser pessoas sérias, pessoas justas. A fé verdadeira se vê através de uma vida justa. Se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, esse senso de justiça vai estar dominando a sua vida, dominando o seu coração, e você vai viver na prática da justiça, ser conhecido como homem justo. Então, em primeiro lugar, a primeira atitude, pratique a justiça. Seja um homem e uma mulher justa. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus acha que é bom para você e para mim. Em segundo lugar, o texto fala que eu devo amar a misericórdia. É muito interessante. Mais do que praticar a misericórdia, eu devo amar a misericórdia. Não é apenas liberar perdão, liberar misericórdia, mas é apreciar onde eu observar que há ali um espírito de misericórdia, de perdão. Eu preciso valorizar não só a misericórdia em mim, mas também a misericórdia dos outros.
aquele irmão, aquela irmã, aquele amigo, aquele pai, aquela mãe, eles agiram com misericórdia e eu amo a misericórdia. Então eu valorizo a misericórdia na minha vida, mas eu também valorizo quando eu vejo misericórdia na vida dos outros. É muito mais do que simplesmente praticar a misericórdia, que é uma grande coisa. Nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Assim como nós fomos perdoados pelo Senhor, precisamos sim perdoar aqueles que nos ofendem. Nós falamos isso na oração do Pai Nosso o tempo todo. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. Quando você vê, por exemplo, o bom samaritano, olha, ele tinha ali um levita que cuidava do templo, cantava, limpava, e você tinha também um sacerdote que ensinava, que cuidava dos rituais de purificação, os rituais de perdão, um indivíduo que estava plenamente envolvido com a religião. Aquele homem que foi assaltado, estava lá moribundo no chão, aquele homem recebeu duas visitas, de um levita e de um sacerdote, homens da religião. E diz o texto que eles passaram de largo porque não se importaram com aquele homem que estava ali caído no chão. De repente veio um samaritano. Ora, os samaritanos eram mal vistos, pessoas criticadas, eram pessoas que eram amaldiçoadas pelos judeus, porque eles tinham uma religião um pouco diferente, eles também eram uma raça mista, do ponto de vista genético, eles tinham uma mistura entre os judeus e os assírios, porque no ano 722 a.C., os assírios dominaram as tribos do norte e eles foram então misturados com os assírios que ficaram na terra. Então geraram um povo um pouco mais diferente, uma raça miscigenada. E havia então um preconceito racial da parte dos judeus em relação aos samaritanos. E Jesus pega exatamente o exemplo do samaritano. Eles, olha, o sacerdote, o pastor passou e não deu atenção para aquele homem caído. O levita passou de largo, também não deu atenção. Mas o samaritano, o odiado samaritano, parou, desceu do seu cavalo, socorreu aquele homem, colocou óleo nas suas feridas, colocou ele no lombo do animal e levou-o numa hospedaria, pagou a conta, seguiu viagem e disse, olha, eu vou e volto, quando eu voltar, se precisar de mais dinheiro, eu pago, não se preocupe. Então Jesus vai falar, quem usou de misericórdia ali naquela hora? Quem teve misericórdia? E quem teve misericórdia foi exatamente aquele homem odiado. Ame a misericórdia. Perdoe quem te ofendeu. Ajude os que passam necessidade. Não endureça o seu coração. Ser bondoso, seja bondoso, mesmo quando não recebemos nada em troca. Faça isso. Às vezes é melhor ajudar uma pessoa que não pode te pagar do que aquela que você sabe que vai ter um retorno. Ame a misericórdia. Amar a misericórdia é revelar o coração de Deus ao mundo. É mostrar como Deus nos vê, como Deus está na nossa vida. Pratique a justiça. Ame a misericórdia. Seja um apaixonado pela misericórdia. Não tenha um coração duro. Ame aqueles que caíram. Ame aqueles que precisam de socorro. Não é apenas ficar longe deles, mas é amá-los. E amar aqueles que têm amor pelo próximo. E em terceiro lugar, o texto fala andar humildemente com Deus. Ora, meus queridos, se há uma coisa que nós temos que ser diante de Deus é humildes. Porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus não é como nós. Deus é puro, santo, perfeito. Eu, na presença de Deus, eu tenho mais é que me humilhar. Humilhar não é ser fraco, não, é declarar a dependência de Deus. Nós somos dependentes do Senhor, seja humilde. Uma vez perguntaram para Calvino, quais são os 3 sinais do cristão? E ele responde assim, Calvino é o líder, né, da Reforma, um grande teólogo da Reforma,
e que gerou o conceito de igrejas presbiterianas pela sua teologia. Então veja que interessante, Calvino responde assim: os 3 sinais do cristão são humildade, humildade e humildade. Não existe orgulho espiritual para o cristão. O cristão reconhece o seu pecado, a sua necessidade de Deus. Humildade não é fraqueza, é força. É revelar o caráter de Deus, é depender desse Deus maravilhoso. Nós temos um exemplo na Bíblia de Enoque. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus o chamou para si, como se Enoque tivesse sido levado para o céu sem passar pela morte. Enoque andou com Deus e ele o levou para si. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer que sem Deus eu não posso fazer nada. Jesus fala isso. Sem mim, nada podeis fazer. Olha a dona Margarida aí, Númenes, Leonardo, dona Cidinha, Ana Lúcia. Estou vendo. Um abraço para todos, queridos. Veja, ser humilde é reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Não é ficar aqui me gabando, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo como os outros. Vocês se lembram daquele publicano e daquele fariseu religioso, rigoroso, aquele homem que não saía da igreja, tentava cumprir todas as regras? Quando eles estavam diante do templo, aquele fariseu orava, diz Jesus, orava de si para si mesmo. Graças te dou, ó Pai, que eu não sou como os demais homens. Eu dou o dízimo, eu faço a coisa certa, eu pratico a justiça, eu obedeço às leis, estou aqui na igreja. Não sou como esse publicano que era um cobrador de impostos, mal visto, porque ele trabalhava para o governo romano. Não sou como esse aí, não. Eu sou melhor. E por outro lado, você tem aquele publicano. O publicano, ele está apenas batendo no peito, reconhecendo a sua fraqueza. E ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, me perdoe dos meus pecados. Ele se humilha diante de Deus. E Jesus termina essa passagem falando: olha, aquele fariseu estava falando com ele mesmo, alimentando seu ego. Ele estava apenas se fazendo melhor do que os outros. Não estava falando comigo, não, porque quem fala comigo se humilha. Eu sou santo, eu sou perfeito, perto de mim não existe arrogância. Ele diz: esse fariseu não foi justificado, mas aquele publicano que confessou o seu pecado, sim, voltou para casa com o perdão de Deus. Então eu preciso primeiro reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Eu preciso orar diariamente, buscando a vontade de Deus antes de agir. Será que eu devo comprar esse carro? Será que eu devo fazer essa viagem? Será que eu estou gastando meu dinheiro da forma correta? Será que eu estou usando o meu tempo da forma correta? Será que eu estou perdendo muito tempo fazendo isso ou fazendo aquilo? Eu tenho que orar. Não é fechar o olho e orar, não. É orar respirando. Senhor, eu estou indo agora para a escola. O que eu devo fazer? Senhor, eu estou agora aqui diante dessa tarefa difícil aqui na minha casa. O que eu devo fazer? Senhor, estou enfrentando um problema familiar. O que eu devo fazer? Me ajude, Pai. Eu humildemente peço a tua orientação. Eu preciso também deixar que Ele guie os meus passos. Não é tomando as decisões sem questionar, sem perguntar. Eu preciso deixar Deus me dirigir os meus passos. Mostrar para mim qual é a atitude correta, em vez de confiar apenas no meu próprio conhecimento. A Bíblia fala sobre isso. Não te estribes no teu próprio entendimento. Antes busque a Deus, a sabedoria de Deus. Ele vai mostrar para você o que é certo. E o que nós poderíamos dizer que andar humildemente com Deus é viver debaixo da sua direção. Então o que nós precisamos ser, irmãos? O que Deus espera de mim? Que eu não saia da igreja, adule o pastor, que eu faça...
Tá, faz parte ir à igreja, faz parte ler a Bíblia, faz parte estar lá cooperando com a liderança e também ajudando os irmãos. Mas é muito mais do que isso. Deus quer que eu pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o meu Deus. Isso é o que Deus quer. São as atitudes corretas na vida de um cristão. Deus não espera de nós grandes coisas, muito menos o cumprimento cego e frio de rituais, performances religiosas, onde eu vou lá e cumpro a minha obrigação. Chego ali às 7, saio às 8, vou às 9 da manhã e saio às 10 e achando que eu já fiz cumprir a minha obrigação. Ele espera um coração diferente, uma atitude em relação à vida. Ele quer que eu tenha justiça diante dos homens. Ele quer que eu tenha misericórdia com o meu próximo. Ele quer que eu tenha humildade diante dele. Quando vivemos dessa forma, nós não apenas agradamos a Deus, mas também nós nos tornamos luz do mundo, luz para este mundo, sal para este mundo. Nós ajudamos, abençoamos as pessoas. Deus quer que nós tomemos uma decisão, e essa decisão é ser justo nas ações, misericordioso no coração e humilde no caminhar. Essa é a verdadeira adoração. Não é como os judeus estavam pensando, viver cada um a sua vida, buscar o seu interesse durante o dia, durante a semana, e depois vir com rituais para compensar os seus erros, a sua falta de fé, a sua falta de compromisso com Deus, sua falta de ética, sua falta de compromisso com a palavra de Deus. Deus quer que nós sejamos pessoas que pratiquem a justiça, amem a misericórdia e andem humildemente na presença de Deus. Amém? Essa é a minha palavra para você. Guarde isso no seu coração. Coloque isso no seu coração. Senhor, será que eu tenho sido apenas um cristão da boca para fora? Alguém que professa o cristianismo, mas não vive o cristianismo? Não segue o exemplo de Jesus? Qual que é a palavra mais maravilhosa desse livro de Miqueias? É a palavra que nós lemos em Miqueias capítulo 5, versículo 2. E eu quero deixar aqui. Porque nós que somos pecadores, nós que não temos condições e nem dignidade para nos aproximarmos de Deus, nós temos uma resposta para o nosso pecado. E essa resposta é Jesus Cristo, aquele que nasceu em Belém para ser o Senhor e o Salvador do mundo. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A promessa do Messias, do Salvador, que nos livra de nós mesmos e nos ensina a viver de modo manso e tranquilo. É o que Jesus fala. Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Viva na presença do Senhor Jesus. E Ele vai te ensinar a viver em justiça, a amar a misericórdia e praticar, andar humildemente na presença do Senhor Jesus. Amém? Seja um cristão verdadeiro, um cristão de fato, e que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos encerrar o nosso culto com uma oração, nosso momento juntos com uma oração, e depois vamos cantar o nosso Amém Tríplice para encerrar, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, como é bom estar aqui falando das Tuas coisas. Nós não precisamos de muito, Senhor, precisamos fazer apenas a Tua vontade. Ó Senhor, que nós saibamos praticar a justiça, que nós amemos a misericórdia e andemos humildemente diante de Ti, que o Senhor faça essa obra na nossa vida, que o Messias, que foi mandado ao mundo a partir de Belém, de Judá, que o Messias possa entrar no nosso coração,
Que Jesus venha reinar em nossa vida e nos mostrar o que é viver para agradar a Ti. Muito obrigado, ó Deus, por esta palavra. Continua falando ao nosso coração. Te pedimos isso no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice para a gente então encerrar esse momento juntos. Amém, amém e amém. Assim seja, Senhor, que eu viva dessa forma. O que Deus espera de mim? Que eu seja uma pessoa justa, cheia de misericórdia e humildade. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Por favor, se você puder, compartilhe essa live no seu Facebook para que outras pessoas possam ouvir, aprender, crescer e buscar Jesus na sua vida pessoal. Amém? Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês, meus queridos.